Olá, queridos e queridas, seja muito bem-vinda no Ar com a Sinara, podcast focado em trazer pessoas que fazem acontecer para falar sobre bastidores das empresas, negócio, marketing e venda, sem muito blá blá blá, sem filtro, de forma leve e suave. O meu nome é Sinara Rodrigues, fundadora da Plus Imobiliária, C7 Incorporadora e ICM Marketing. Eu tenho uma função na minha vida, levar conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, para que elas possam ter mais liberdade financeira, geográfica, liberdade de tempo. E é para isso resolvemos falar aqui no nosso podcast sobre o que deu certo na minha vida e na dos nossos convidados. Aqui você conhecerá pessoas de diferentes ramos do empreendedorismo e vai ter uma visão de como ela começou do zero e chegar ao topo. Se você já faz parte dos empreendedores, já trabalha com isso, se sinta à vontade, se sinta em casa. E se você não é e não manja muito do negócio, mas tem vontade de saber mais, de conhecer mais, de entrar de cabeça, entre nesse mundo maravilhoso de empreender, fica à vontade. Prepare o seu lanchinho, prepare seu café, seu chá, seu energético, um vinho, uma água, um papel e caneta, porque os convidados são de peso. E eu tenho certeza que vocês vão tirar muitos insights poderosos do nosso podcast. Agora vamos na apresentação da nossa incrível convidada, Giorgia Bortoli. Falei certo? Giorgia Bortoli. Giorgia de Bortoli. Também, né, a pessoa vem pro Tocantins com esse nome de gringa, né? Não, ela é maravilhosa. Tenho a honra de ter você aqui. Ela é uma profissional que destaca no campo da estética e da acupuntura. Além de ser uma mestra em genética de envelhecimento. Quero saber tudo, porque ninguém quer envelhecer. Com uma trajetória notável, Georgia ingressou no mercado empresarial em 2012, trilhando um caminho que a tornaria pioneira como a primeira biomédica atestada no estado do Tocantins. Através dos anos, né, da prática, ela se tornou uma autoridade em ajudar as pessoas a alcançar a sua melhor versão, promovendo bem-estar, autoconfiança e saúde. Ai, lindo! Bem-estar, autoconfiança e saúde é uma das palavras que. E paz, né, consigo mesmo e autoestima, né, Georgia? Que bom receber você aqui para falar para todas que estão nos ouvindo no Instagram, no Facebook, no podcast, né, no Spotify. E vamos estar aqui presente. Então, eu trouxe você aqui com a ideia de inspirar outras mulheres a se sentir empoderada, né? Então, eu vou começar primeiro fazendo essa primeira perguntinha aqui para você contar um pouco da sua história. Porque nós, como empresária, você como empresária, e as mulheres que estão do outro lado, elas também precisam saber que você começa do ponto A, né? Do ponto zero. Eu vi que você falou aqui que o seu primeiro CNPJ foi em 2012, Sim. quando você tomou a decisão. E aqui eu quero que você me conta um pouco como foi o seu começo, o que você fazia antes de se tornar biomédica. Então, eu me formei em 2006, né? Fui fazer mestrado. Eu tinha o sonho de ser pesquisadora. Fiz mestrado em genética e envelhecimento lá no Rio Grande do Sul. Mas trabalhar com pesquisa no Brasil é muito difícil, né? A gente tem poucos recursos, é uma área muito sofrida. Então, eu fiz o mestrado e vi que não era isso que eu queria para minha vida, assim, muito. Para gente que gosta de gente, de movimentação, a pesquisa ela acaba tornando você uma pessoa frustrada, porque as coisas não acontecem, né? E aí eu terminei o mestrado e comecei a trabalhar como professora. Com 22 anos, eu já era professora universitária, já dava aula em pós-graduação. Fiquei dando aula um tempo, mas eu sempre tive vontade de empreender. Sim. Trabalhei também como acupunturista lá em Passo Fundo, né, no interior do Rio Grande do Sul. E aí, em 2012, eu tive a oportunidade de abrir meu primeiro CNPJ e eu abri um laboratório de análises clínicas. E Perfeito. eu sou, né, na minha graduação eu tenho essa habilitação em análises clínicas. E eu trabalhei durante 5 a 6 anos, eu não lembro exatamente quanto tempo, até quando eu vendi o laboratório, né? Tive essa empresa, onde eu tive em 4 cidades vizinhas também, filiais, né? Fiz um trabalho muito legal em 4 municípios, mas
um dia eu tive um estalo, assim, eu tava grávida dos gêmeos, eu sou mãe de gêmeos, né? Ai, lindo. E aí fazer plantão, trabalhar em um laboratório dentro de hospital exige que você faça plantão, então é uma vida bem estressante. Bem corrida. E eu com um barrigão desse tamanho fazendo Gêmeos, plantão. que já é abençoada, né? Fazendo plantão, eu falei, gente, eu não quero mais isso pra minha vida, porque é muito sofrido, né? No Rio Grande do Sul, com chuva, frio. Sim. Eu falei, não, isso não é vida, né? Pelo amor de Deus, agora os meus filhos vão nascer e eu vou ficar de madrugada aqui nesse laboratório, sendo que eu, né, poderia Não estar pulsava no seu coração, não era? Não, eu falei, eu preciso buscar algo diferente, né? E lá no Rio Grande do Sul tem um jornal chamado Zero Hora, né? E dias depois apareceu uma reportagem sobre a biomedicina estética, que estava começando, né? Que os biomédicos, então, tinham recebido a chancela para começar a atuar na estética. E tinha começado, então, lá no Rio Grande do Sul, a primeira turma de especialização. Só que naquele momento eu estava grávida, então eu não podia, né, sair para estudar. A cidade que eu nasci é muito no interior do Rio Grande do Sul, fica a 340 quilômetros da capital, então era impossível, né? Então os gêmeos nasceram, eu fiquei com eles até ter 9 meses com essa ideia latente. Cabeça totalmente de mãe, né? Mãe e por dentro fervendo, pensando como que você pode alavancar esse negócio, né? E aí fiquei com aquela ideia latente, assim, pensando, quando der eu vou fazer esse negócio acontecer. Então, quando eles tinham 9 meses, eu voltei a estudar. Então, eu resolvi que eu não queria mais aquela vida de laboratório, que eu ia me reinventar. Perfeito. Eu também tive uma crise existencial, assim, porque a mulher, quando ela tem filhos, ela se muda. Você se olha e, cara, meu Deus, quem sou eu, né? Sim. Se acha feia. Né? Porque, querendo ou não, você estava trabalhando, começando a sua carreira, né, e ainda grávida de gêmeos, porque só quem é aí do outro lado que teve gêmeos sabe o que realmente é um processo. Enfim, é lindo, mas eu compreendo o que você está falando. Na vida real é bem difícil, né? Na vida real é bem difícil. E aí eu fiquei com aquele sentimento, assim, de me olhar e não me reconhecer. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso mudar. E aí eu resolvi eles tinham 9 meses, eu resolvi voltar a estudar. Eu ia de ônibus para Porto Alegre, para fazer essa pós-graduação. É assim, é como se você tivesse percebido. Sabe aquele assim, o trem tá passando. E se eu não entrar, eu vou ficar para trás. Mesmo passando todos os perrengues, que o perrengue que eu falo é emocional. Sim. Porque é você saber que tem duas pessoas, seus filhos, que precisavam de mim naquele momento, né? Você teria que ter aquela mente. Então, é bem interessante que nós vamos falar aqui, que mesmo que você está passando por todas as dificuldades, porque eu vejo que quem é mãe sabe que o amor mais verdadeiro é o amor de mãe. É muito difícil para nós trabalharmos fora, cuidar, deixar os filhos e ainda perceber uma oportunidade de trabalho na sua área empresarial, que ainda era zero, ninguém conhecia, né? Passando por todo aquele processo né, de estruturação, de aceitação. A gente ainda não sabia também como que ia ser a aceitação do mercado, né? Porque a gente não era médico, né? Então a gente teve toda a barreira de não ser médico. Muita barreira, eu lembro. Que quando eu cheguei aqui no Tocantins, eu senti na pele. As farmácias não aceitavam as minhas receitas. Perfeito. Os pacientes, eles tinham aquele bloqueio. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia uma pessoa, a não ser meu ex-marido. Sim. Então, eu tinha uma amiga de infância, mas também ela tinha o trabalho dela, as coisas dela, então também não podia cobrar que ela me desse total assistência, né? Sim. Então, eu bati em todas as clínicas de dermatologia dessa cidade, procurando emprego. Eu levei 60 nãos. Compreendo. Então, outro insight valiosíssimo, antes da gente passar para a segunda pergunta, porque você viu aqui, ó, que primeiro passo, ela formou... Aí logo ela engravidou, que é o que acontece muito com as mulheres hoje, né? Porque qual que é o foco nosso aqui nessa? É inspirar você a entender que todos nós passamos por dificuldades, e muita dificuldade. Mas a única diferença que torna você diferente da outra é você perceber a oportunidade de crescimento de estudo e você ir lá acreditar e fazer, né? Independente das circunstâncias. Sim. E pedir ajuda, né? Pedir ajuda, apoio. Pedir apoio, né? Porque eu acredito que você pediu apoio para as pessoas mais próximas de você, para ficar com o bebê. E nós, mulheres, temos lógico, eu não sou contra quando você fala assim, não, eu vou parar de trabalhar para ficar só com os meus filhos. Se isso é que pulsa no seu coração e faz você feliz, tá tudo certo. Mas uma coisa que eu falo
assim, você tem que fazer bons acordos, porque querendo ou não, seus filhos um dia ele vai crescer. E ele tem que olhar você não como assim, nossa, mamãe, você largou a sua vida por mim. Óbvio que a educação é perfeita, mas olhar para você, nossa, mamãe, fizemos bons acordos e vivemos coisas extraordinárias. Eu aprendi com você, você aprendeu comigo, você hoje é uma mulher realizada. Sim. Né? Porque uma coisa que eu vejo e você vê se você concorda, é melhor você arrepender do que você fez do que você chegar numa certa idade e falar, pô, eu não fiz. Sim. Uma vez a minha psicóloga falou assim, porque todas as mães carregam muitas culpas, né? Ah, eu queria ter ficado mais tempo. Ah, eu trabalho demais e a tal hora, às vezes eu não chego no horário certo na escola, né? Porque a gente faz muitas coisas e às vezes a gente se cobra por não ser mais presente. Sim. E ela falou assim, toda mãe vai se cobrar. Isso parece que é espiritual. É uma coisa, quando o filho nasce, já nasce a cobrança ajuda. Toda mãe vai se cobrar. Ou porque não trabalhou, ou porque trabalhou, ou porque fez, ou porque não fez. Então, assim, tenha na sua consciência que você fez o melhor que você pôde. Uhum. Isso vai te deixar com o teu coração tranquilo. Uhum. E eu dou um exemplo de mim mesmo, falando sobre isso, sobre a questão da maternidade no trabalho, né, como empresária. Eu sou mãe, faço bons acordos, mas eu estou em paz, tá? Eu já falei isso para os meus filhos, olhando nos olhos dele. E também estou em paz com a minha mãe também. Porque no dia que eu decidi estar em paz com a minha mãe, sem julgar a minha mãe, aceitar o que minha mãe fez por mim, conforme ela poderia ter feito com o tempo dela, com as condições que ela tinha, meu negócio cresceu, a minha autoestima cresceu, nós ficamos bem uma com a outra. Então, porque às vezes as pessoas não evoluem porque elas têm bloqueios no passado, né? E perdões que elas não conseguem dar, né? Coisas com os pais, com os avós, às vezes, que estão travando, né? Estão travando o crescimento seu. Então, você que está aí do outro lado, que é mãe, que está grávida, ou que tem um bebê pequeno e engravidou, porque mais ou menos a Georgia teve 2 de uma vez, que é até mais difícil. E você tem a vontade de entrar no mercado da beleza, ou no mercado que pulsa, você estuda, não precisa, eu não tenho condições de fazer um curso, mas você tem condições de pegar um livro emprestado? Enquanto você está passando por aquele momento, você tem condições de fazer uma parceria com alguém que possa te ajudar para você fazer esse trabalho, para você ir evoluindo, porque querendo ou não, você tinha essa oportunidade de fazer. Sim. O difícil é quando você tem a oportunidade e não faz, porque você fica ali paradinha, quietinha. Então, o que te trouxe até aqui foi porque você tomou a decisão lá atrás de fazer o curso, mesmo onde o mercado não estava. Não, lá no Rio Grande do Sul não existia mercado para isso, né? Sim. Uma cidade de interior muito pequena, com 5 mil habitantes, não existia mercado para uma clínica de estética. Não existe até hoje, né? Isso. Então, eu também tive que... claro que foi um acordo com o meu marido na época, né? A gente acordou, não, a gente vai mudar para outro lugar, né? E como você descobriu Palmas? Na verdade, a gente veio por um propósito, né, da família, né? Nós tínhamos a intenção de ter um negócio aqui na agricultura. Então, para quem quer trabalhar com agricultura, o Tocantins ainda é uma área que tem muito próspera, que tem muito crescimento, muita oportunidade de crescimento. Sim. Claro que nesse tempo, né, não vou entrar nesse mérito, né, aconteceram algumas coisas, a gente acabou separando, né, meu marido faleceu, e depois, enfim, uma história que não é muito boa, é trágica, mas o negócio, enfim, não deu certo. Mas isso também não me tirou daqui, né? Eu creio que Deus, quando nos coloca em algum lugar, ele tem um propósito. Concordo. E principalmente Palmas, né? Porque Palmas é uma terra muito frutífera. Uma terra ainda que você tem a oportunidade de sair da sua casa, chegar no seu compromisso. Rapidinho. Você pode ir muitas vezes na sua casa ver seus filhos. Almoçar com seus filhos. Isso é uma bênção, gente. Gente, isso é uma bênção. E uma coisa que eu falo aqui pra gente já passar pra segunda pergunta, que eu quero um conselho que ela dá aqui pra nós, já envolvendo nessa... Né, na pergunta primeira, uma coisa que eu sempre falo e você vai concordar: ser grato pelo que tem, ser grato pelo que você tem nas suas circunstâncias hoje. Não ficar só falando, reclamando, só reclamando do que você não tem.
né? Então, você que está aí do outro lado e ainda não alcançou o que você deseja, tá tudo certo. Seja grato pelo que você tem Nesse e vai momento, nesse né? momento e vai planejando para que você possa organizar o apoio dos seus filhos, para que você possa, o ano que vem, já fazer o planejamento para começar a trabalhar em casa, usar a ferramenta da internet para você poder também trabalhar em casa, né? Que é o que nós estamos inspirando você que está aí do outro lado, que quer iniciar o seu negócio na área empresarial. E que quer fazer seu faturamento, fazer seu dinheiro. Porque nós mulheres, hoje, você só vai se sentir, na minha visão, é quando você tem a sua independência. Sim, é muito importante isso, né? A independência, ela é 100%. Não vem dizer para mim que você, não, eu dependo do meu esposo. Ok, mas você só vai se sentir realmente empoderada quando você estiver fazendo o seu dinheiro. Eu acho que a mulher hoje ela tem ela precisa dessa autossuficiência, né? E a gente Precisa. é capaz, né, de ser mãe, empresária, mulher, tudo ao mesmo tempo. A gente tem essa capacidade, Tem né? essa capacidade. E que conselho você daria a alguém que está aí do outro lado, que vai ouvir e vai pegar como inspiração, que está conseguindo, que está querendo seguir a sua carreira de biomédica? Eu vejo que você já dá curso. Sim. Fala um pouquinho sobre o seu curso, sobre esse método, como você iniciou lá do zero, né? A pioneira, me conta. Então, quando eu cheguei aqui no Tocantins, a profissão da biomedicina estética ela não era reconhecida ainda. A biomedicina era muito conhecida aqui no ramo da análises clínicas, mas não tinha a chancela do biomédico esteta. Então, não existia essa profissão aqui ainda. Sim. Então, junto com o conselho, a gente foi buscar lá no Rio Grande do Sul como que fazia, né? Perfeito. Para poder reconhecer o biomédico esteta. Então, Perfeito. quando eu cheguei aqui, até eu poder atuar, demorou mais ou menos uns 7 meses. Então, foi a primeira barreira que eu tive. Depois eu tive toda a questão, né, das pessoas não me aceitar, enfim, mas eu acho que tudo que acontece são degrauzinhos que você tem que, né? Então, sempre eu ia muito nas faculdades, né, para encorajar as pessoas a seguirem esse caminho, a trilharem esse caminho. Dei muita palestra no conselho. Hoje eu até não vou mais muito em função da minha agenda, mas fiz muito isso, assim, para que a profissão fosse vista e reconhecida. Perfeito. Então, eu recebo muita mensagem de pessoas que querem começar. Doutora, por onde eu começo? Perfeito. Né? E eu sempre falo, comece por uma instituição que é bem que é reconhecida. Também não vai fazer um curso numa instituição que não vai te dar bagagem, né? Olha a grade do curso, né? Vê se é aquilo ali que você quer. Porque às vezes a pessoa quer trabalhar na estética, mas quer trabalhar mais na área corporal, não quer trabalhar tanto com invasivos, né? Então, vê primeiro o que você gosta. Se é trabalhar com cabelo, se é trabalhar com corpo, se é trabalhar com harmonização. Então, baseado nisso, você vai procurar a instituição que tenha mais o que você. E aí, depois, obrigatoriamente, você vai precisar se especializar mais em cursos livres, né? Para você pegar a mão, que é o que a gente fala, né? Então, quando muitos alunos me mandavam mensagem, prof, eu não consigo, eu não sei fazer preenchimento, mas eu não, ir para Goiânia fica muito caro, ir para São Paulo fica muito caro. Aí, daí surgiu a necessidade de eu começar a ministrar os cursos, né? Perfeito. Então, fazem 2 anos que eu ministro cursos, comecei ministrando cursos VIPs, onde era só eu e o aluno, né? Perfeito. Pegava o aluno, pegava o aluno pela mãozinha, né? Ia lá, mostrava o plano de aplicação, tudo direitinho. Mas à medida que você vai crescendo, também não vai ficando viável, né? Você fazer um único aluno. Sim, sim. Então, hoje a gente ministra para turmas ou faz como se fosse uma consultoria mesmo, né? Então, eu tenho 2 cursos hoje, né? Eu tenho um curso de harmonização, que é o Hoff Experience, onde a gente trabalha com preenchedores e fios. Perfeito. E um outro curso que é o Skin Lift, que é um curso que eu patenteei. Eu patenteei essa marca. Eu trouxe a técnica do endolaser para o Tocantins no final do ano passado, que é uma técnica que estourou no Brasil todo, né? Eu fui para Portugal no final do ano passado fazer uma residência, conheci essa técnica lá. Perfeito. Fui a pioneira aqui no estado, então quando eu comecei a mostrar os resultados, muitas pessoas, eu quero fazer com você, eu quero fazer com você. Mas eu não podia trabalhar. Isso é do fio. Não, o endolaser, ele é um laser de fibra ótica que faz lipólise, né, que é solubilização da célula de gordura, ao mesmo tempo que ele faz estímulo de colágeno.
Perfeito. Então, você consegue Quem tem quebrar a flacidez. gordurinha abdominal ao mesmo tempo que você consegue tratar a sua flacidez. Ah, eu quero isso. Olha, eu já vou marcar meu horário lá na clínica. Então, quando eu comecei a postar os resultados, todo mundo, eu quero. Porém, eu tinha. Eu fiz esse treinamento com uma pessoa que tinha uma técnica patenteada, então eu não podia pegar a técnica dela e replicar. Perfeito, isso. Então, eu precisei ter muitos casos primeiro para eu poder modificar a técnica e ter uma técnica minha. Eu não podia simplesmente aprender num dia e ensinar no outro. Então, Sim. foi quase 8 meses, mais de 300 pacientes atendidos até eu poder desenvolver, patentear o nome para eu poder desenvolver esse curso. Perfeito. Então, hoje eu tenho esse curso também, onde eu ensino endolaser, mas aí esse curso ele tem uma curva de aprendizado muito lenta. Eu tenho que pegar o aluno pela mão, porque a fibra é muito fina, a técnica é muito minuciosa. E estão abertos? Você deixa aberto? Sim, a gente deixa aberto. Ambos têm o link ali na bio do meu Instagram. A gente tem uma equipe de vendas hoje lá no Instituto, né? Que só trabalha a parte comercial. Então, a pessoa pode entrar pelo direct ali ou pela bio e entrar em contato com a Carol e fazer toda essa questão da matrícula, enfim. Olha, então, tá aí, viu? Entra na bio, nós vamos deixar o Instagram dela para você entrar lá, você que quer se aperfeiçoar, já tá saindo como biomédica, quer entrar nessa parte da beleza, que é uma parte linda. E sobre o conselho, quando eu comecei, eu era muito doutora, muito técnica e pouco blogueira. Sim. Se eu pudesse dar um conselho hoje, eu faria um pouquinho diferente. Eu trabalharia mais no posicionamento desde o início. Perfeito. Eu demorei para despertar essa coisa do digital. Sim, é porque o digital é igual essa história que você falou aí sobre a biomedicina, você é biomédica, aí o Conselho de Medicina liberou para as biomédicas também se especializar na área que ela mais se identificava, né? Porque você tem o corpo humano, então você vai se identificar na área que você mais assim, eu sou apaixonada por aquilo ali. Então, a internet também é assim. Então, a internet ela começou desacreditada. Nós, brasileiros, tem um pouco... se você me corrige se eu estiver errado, mas eu sinto essa necessidade até comigo mesmo. Por exemplo, assim, nós temos dificuldade de aceitar o novo. Sim. Né? Então, hoje, depois da pandemia, que fomos forçados a parar, a ficar em casa, então a única rede social que nós tínhamos que ser de divulgar o nosso trabalho era de trabalho, na verdade, era o Instagram na época da pandemia, então, né? Ali começou a quebrar as bolhas. Nós tivemos uma virada nos nossos negócios com a pandemia, né? Uma virada. Quem não se despertou para o digital ficou para trás. Ficou para trás. E hoje eu vejo que você tem que acreditar no seu negócio. Do mesmo jeito que você abre o seu negócio para você atender no offline, que seria no presencial, você também tem que abrir seu Instagram. Então, ele é a sua loja. Sim. Ele é a sua loja do seu negócio para quem é empresário. E você não ficar na comparação. Porque a comparação, ela é algo muito ruim. Quando você compara você com o palco do outro. Ah, não. Então, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, só que ninguém sabe do que você passa, da sua luta. Qual foi a sua trajetória. Concordo. Desde onde você começou. Que você contando aqui, né? 7 anos para você... Todos os passinhos que você teve que fazer, todo o caminho que você teve que bater lá na porta para você conquistar, o investimento que você acreditou de ir em Portugal, de buscar essa técnica e trazer para cá. Então, o que eu vejo que esse conselho que você está dando é um presente, é um conselho que eu também falo sempre e falo para mim mesmo, porque nós somos a nossa maior procrastinadora. Sim. Não olhe o julgamento do outro, faça genuinamente como você pode fazer, o que nós estávamos falando, e coloque o seu negócio através do digital. E busque pessoas melhores que você, que possa te dar o caminho, né? Para que eles possam te ensinar qual é a melhor forma que você vai gerar uma autoridade. Porque, o que eu sempre pergunto, como que a Sinara gostaria que a Georgia olhasse a Sinara? O negócio da Sinara? Fazer pergunta para os seus amigos, para as pessoas que trabalham com você. Como que você está me vendo? Sim, e assim, tem humildade para ouvir o feedback, né? Porque às vezes ouvir que não tá tão bom não é bom, né? A gente fica triste, mas ouvir que não tá bom, às vezes é uma oportunidade de você melhorar, você evoluir, né?
E é outro assunto que também que é interessante você falar, trabalhar com o ego. Tanto na parte da equipe, como nós como gestora, como líder, saber ouvir o não. Você ouviu muito não e você Sim. não desistiu. Então, o não, ele tem que ser uma ferramenta para o sim. Nossa, o não, na minha visão, que você tem que olhar aí do outro lado. Nossa, então eu recebi o não, então quer dizer que eu estou me movimentando? Claro, não a gente já tem, né? A gente tem que buscar o sim. Uma coisa que eu me preocupo muito com essa geração atual, e assim, inclusive com os meus filhos, a gente que é mãe, a gente, da nossa geração, é muito resiliente, né? A gente ouvia muito não dos nossos pais, né? Muito. A gente sabe bater a cabeça e voltar, mas a geração de hoje, ela não sabe ouvir não, né? Não sabe. Eu tenho essa dificuldade com os meus filhos. Eu acho que todas as mães dessa geração. Todas as mães, porque eu tenho essa dificuldade, mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Bom, então a dica e o conselho é isso: faça mesmo que você ache que não está bem, mas faça. Com certeza. Tá? E busque pessoas melhores que você para você aprender com elas. Exatamente. E como você lida com as expectativas dos clientes e garante que eles tenham uma experiência excepcional? Hoje assim, a gente vai passando por fases, né, na empresa. Fases. Hoje a gente busca muito a questão da experiência, né? Você vai amadurecendo, e hoje nós buscamos muito isso lá na clínica, a questão da experiência, né? A gente quer a fidelização, né? Você não quer o cliente uma vez, você quer o cliente o resto da vida, né? Sim. Então, a experiência do paciente, ela é muito importante para nós, que ele vá, que ele tenha o atendimento, mas que ele volte. Eu vou até anotar. Fidelização é diferente do que fazer um negócio só. Eu não quero aquele paciente que vai fazer um botox comigo e nunca mais volte. E esses dias eu estava conversando com o meu gestor de tráfego sobre isso, né? Uhum. E ele falou assim, se a gente for pensar, você tem a clínica ideal, porque você vive, o seu faturamento, ele gira em torno dos seus mesmos pacientes de sempre. Perfeito. Isso significa que o seu trabalho, ele é um trabalho fidelizado, né? Sim. Mas claro que a gente quer novos, né? Sim. Mas nós trabalhamos muito investido em experiência, né? Desde o cafezinho, da aguinha, como que o paciente foi atendido, do pós-venda, a gente trabalha todas as etapas. Perfeito. Para que essa experiência aconteça. A questão da expectativa, eu acho que a gente, como profissional, cada um vai ter uma visão na hora de avaliar, né? Uhum. A minha talvez não seja a mesma do Ricardo, que trabalha comigo, e que não seja a mesma da minha vizinha, que trabalha na sala de baixo. Compreendo. Mas a gente tem que ser muito sincero com relação às expectativas. Eu acho que isso é a maior. Assim, quando você é sincero com o seu paciente com relação ao que você pode entregar, a chance de você errar é menor, né? Não adianta você pegar uma paciente de 60 anos que nunca fez nada na vida, nunca fez um procedimento e prometer para ela que você vai devolver 20 anos, porque as técnicas elas têm limitações. Sim. E né? primeiro, sabe aquela coisa menos é mais? Porque você vai ter que entender como que aquela pele vai responder. Interna, né? É a parte interna. Se a pessoa está suplementada ou não, se ela se alimenta direito ou não, se ela fuma, se ela bebe. Então, o procedimento, tudo vai depender também de como a pessoa está, né? Se ela está dormindo, se ela não está. Então, não é só o que você faz ali na hora do procedimento. Olha que interessante o que ela falou aqui sobre o sono. Você muitas vezes não preocupa sobre isso. Nossa, mas o sono, ele é um ingrediente muito importante na nossa vida. Se você não dorme bem, você tem que rever como que você faz, porque você precisa dormir. Você precisa fazer uma atividade física, você precisa tomar mais água, você tentar alimentar um alimento que não tire o seu sono. Não tão industrializado, coisas mais, né, de casa. Assim. E influencia. O sono, eu não sabia que era o tanto que era importante. Sim, a gente tem o ritmo circadiano, né, que controla todas as funções do nosso corpo. A questão da produção de hormônios, né, estresse oxidativo, que está envolvido diretamente no envelhecimento. Então, se você não dorme, você vai envelhecer muito mais, né? E isso vai atrapalhar diretamente na duração dos seus procedimentos. Teu botox vai durar menos, teu preenchedor vai degradar mais rápido. Então, e até a água, né? A água também, concorda? Se você não tem a água, acaba bem mais rápido. Com certeza. Então, tudo isso é uma cascata de fatores, né? Que começa desde a anamnese, que é aquela consulta que a gente faz que tem que demorar quase 1 hora, né? Que você tem que saber tudo do paciente. Tudo do paciente. E se o paciente ele não cuida, aí não pode responsabilizar você. Exatamente. Então, não responsabilizar, que eu falo assim, do resultado.
É perfeito. Então, olha, deu uma dica super importante: o sono, a água, são duas coisas que você tem controle, tá? Então, se você quer. A ingesta de açúcar também. A gente acha que açúcar branco. O açúcar é um grande vilão do envelhecimento também. Porque o açúcar faz glicação, né? Nossa, interessante. E a glicação, ela é responsável pela quebra do nosso colágeno. Como ficar sem açúcar? Eu tento, tá? Mas é complicado. É difícil, É complicado ficar sem açúcar, porque tudo tem açúcar. Até as frutas, se você. Não, mas aí é a frutose, né? Que é um açúcar do bem. Mas assim, aquele açúcar branco, né? Industrializado, se a gente puder ir diminuindo, né? Enfim, maravilhoso. Então, anotem aí, tá? Anota esses 3 conselhos maravilhosos para que você possa ter uma pele mais saudável. Exatamente. Ó, e qual é o conselho mais valioso que você já recebeu e que você gostaria de compartilhar com seu público? Engraçado, isso que eu vou falar agora Você falou da Dale, né? Sim. Ai, a Dale foi incrível. É um divisor de águas na nossa vida. Isso que eu vou falar Vamos fazer de novo? Mulher, todo ano eu falo pro Rodinei que eu quero fazer de novo, que toda vez que eu faço, eu saio outra pessoa. Pessoa. É incrível. Vamos fazer. Vamos fazer. E isso que eu vou falar é uma coisa que eu sempre, às vezes quando você tá que eu tô meio desmotivada, ou que eu tô... E a gente tem, né? Sim, como tem. Dias, principalmente perto da TPM. Tem aquele dia que você tá assim, ai meu Deus, aonde que eu vou tirar força? E eu vou citar de um colega nosso lá, o Sandro, que ele falou um dia assim, uma frase do Mário Cortella que eu nunca esqueci. Amo ele, filósofo. Se você não puder fazer da melhor forma, né, daquela forma ideal, faça com o que você tem, né? Perfeito. Ele é incrível. E é um videozinho até, ele levou o vídeo pra gente assistir lá, e aquele vídeo sempre tá na minha cabeça, assim. Às vezes você não tem o carro do ano como você gostaria de ter, né? Você não tem o apartamento na orla, você não tem a clínica dos sonhos, mas você tem aquilo no momento. Então você tem que saber, sim, né? Rodar os pratos. Para poder fazer o negócio acontecer com o que você tem. Isso. E assim, principalmente nós que somos empresários, que dependemos muito, né, da parte da economia. Dependemos muito do nosso emocional para que a gente possa também deixar o nosso potinho cheio para o nosso time, gerando aquela energia para o nosso time, para nossa equipe. E se você não tiver o cuidado com você mesmo, cuidando, eu falo até os pilares, né? Os pilares da fé, da parte emocional e da atividade física, eu falo que nós somos um tripézinho. Eu dou sempre essa metáfora. O tripé ele tem três perninhas. Então, você é mente, corpo e espírito. Para que você possa estar alimentando. Porque o nosso potinho, ele vai abaixando. Principalmente nós com os hormônios, se não dorme bem, se a economia está instável. E a gente está vendo que está acontecendo uma mudança econômica no país, assim, enorme. Surreal. Se a gente não procurar se adaptar, a gente vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás, fazendo um planejamento, organizando a parte emocional e também a parte do planejamento do negócio. Sim. Tá? Só que isso não pode paralisar você. Não. Tá? Então, que ela acabou de falar desse filósofo que incrível, o Mário Cortella, e é isso mesmo, você tem que ver o seu cenário, organizar com o seu time, organizar com você mesmo, organizar com as pessoas que possam te dar sua assistência e fazer, tá? E fazer. Né? Quer fazer um curso para se profissionalizar? Faça. Não fica muito pensando assim, a economia, sim, ela é muito importante, ela é um pilar muito importante que você precisa saber, mas você não precisa se paralisar. Se barrar, porque a economia não tá boa, né? É porque o medo, ele tem que ter um equilíbrio, né? Existe aquela coisa do medo. Inclusive, eu tô lendo um livro na comunidade, leituras, eu até te convido para você participar. Comece pelo seu porquê. Então, ele falou ontem sobre a fidelização, falou da diferença da marca, né? Da Apple com a Motorola. Porque a Motorola, bem antes... Para quem é muito jovem, não sabe, mas a Motorola, ela teve uma época que ela teve o topo antes da Apple. Dominou o mercado desse celular de abrir, né? Isso. Então, o que a Apple pensou na época? O livro fala a diferença ela queria inspirar e ela queria fidelizar.
né? Trazendo o quê? Não é fazer o que o outro manda você fazer, não. Você ter na sua própria ideia, a sua própria forma de construir, trazendo o cliente para que ele tenha o quê? O desejo. O desejo de estar ali. Ali sempre. Porque o desejo, independente da circunstância, quando a pessoa quer, Ela dá um jeito. Ela dá um jeito. Então, se você fideliza o cliente e ele tem esse desejo de estar bem com ele mesmo, ele vai se organizar e ele vai estar ali com você. Né? Então é muito importante você estar lendo, você estar entendendo outras empresas, outros negócios, para você trazer para o seu negócio, para a sua realidade, e você não trabalhar com medo. Porque o medo, ele pode paralisar. Paralisa a gente. Óbvio, né? Com planejamento. Porque você também não pode ir além do que você pode, né? Mas você tem que sempre estar aquela pitadinha. Porque se você tem um diferencial e fideliza, seu negócio não tem problema. Talvez você pode até regredir um pouquinho em outra área, manejar por causa dessas mudanças, mas as coisas acontecem. A gente tem exemplo de empresas que quebraram na pandemia, mas tem exemplos de empresas que explodiram. A minha empresa cresceu na pandemia. Sim. Então depende de como você se posiciona diante da dificuldade, né? Diante da dificuldade. E além de você se posicionar, você trabalhar com planejamento. Esse é o planejamento, saber o seu faturamento, saber aonde você precisa investir, nunca tirar do marketing. O marketing, o Instagram é a sua porta de entrada, né? É a sua porta de entrada. Onde as pessoas te veem, né? Aonde que o empresário, muitas vezes, ele fala assim, não, se eu estou passando por uma crise, não, eu vou deixar de fazer um impulsionamento, eu vou deixar de fazer, eu vou reduzir o marketing. Se você for, não é o caso. Aí que você precisa trazer todo o investimento para o marketing para que ele possa trazer pessoas que vai fidelizar com você e vai ter a dor. Exatamente. Porque o dinheiro, ele não saiu do mundo. Ele não arde, nem pega fogo. O dinheiro, ele está no mundo. Concorda? Sim. Então você tem que encontrar onde ele está. Com qual é a mão que ele está. Sim, verdade. E para finalizar, que foi incrível, se fosse por mim, já ficava aqui horas e horas, mas ela tem o trabalho dela, a agenda lotadíssima, e nós também temos outros compromissos. Eu vou fazer mais uma pergunta. Quais são os seus conselhos para quem deseja empreender no Brasil? E para finalizar, você já deu até uma frase, né, do Mário Cortella, mas eu gostaria que você falasse uma frase, se é essa frase que mais, assim, carrega com você, que anda com você todos os dias. Meu conselho é resiliência, né? Eu acho que na minha vida, em vários momentos, eu tive que ser resiliente e a gente tem que ser todos os dias, né? Nem todos os dias são do jeito que a gente gostaria que nós nos acordamos com aquela expectativa, né? Hoje vai ser o dia perfeito e durante o dia toma um curso totalmente diferente, não é daquele jeito. A gente acorda, pede para Deus, olha, eu quero que hoje seja assim, 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 e naquele meio do caminho o negócio muda, né? Muda. E a gente tem que ter o jogo de cintura para, então, eu aconselho resiliência mesmo, assim, para você conseguir mudar de direção, mudar de foco, entender e procurar outros caminhos e assim por diante. E frase é uma frase do Dale Carnegie, eu sempre falo para o Miguel, meu filho, tem muita dificuldade de mudar assim, tá combinado que a gente vai fazer alguma coisa hoje e de repente a gente tem que mudar, né? Sim, acontece. Ele tem dificuldade de aceitar isso. Eu falo, filho, sofra pelo que você pode mudar, pelo que você não pode mudar. Não adianta você sofrer, né? Que lindo. E eles são gêmeos e são diferentes. São um casal, né? São bijuterinos. E pensamentos diferentes. Totalmente. Personalidade, tudo diferente. A Carol é super tranquila, doce, maleável e ele é bem diferente. Bem determinado. Ele é. Sabe o que quer, né? E ali eu vou fazer. E sim, ok. Tem coisas que se choveu, cara, eu não posso mudar a chuva, né? Eu tenho que pode, não tem controle. Uma outra brincadeira que possa fazer dentro de casa. Então eu falo, filho, vamos sofrer pelo que a gente pode controlar e pelo que a gente pode mudar. Sim, perfeito. Que nós não podemos, que está fora do nosso controle, a gente tem que respirar, aguentar e encaixar algo que pode. Isso se chama controle emocional. É naquele livro, né? Controle do estresse.
o controle emocional, que é algo que temos que buscar com ferramentas e escolher qual é a ferramenta que mais atende você que está aí do outro lado, principalmente mãe, porque realmente nós mães nunca mais dorme, nós mães temos, né, temos que trabalhar fora, temos vários papéis, então você tem que encontrar o que é uma atividade física, é uma meditação, é oração, enfim, buscar algo que te dá um presente para você, Ter né? seu momento de Ouvir uma música, dançar, recarregar as energias, né? ter um hobby. Você pode fazer em casa mesmo, né? Você, igual você falou, se você não tem como ir para outro lugar, liga o som, dança um pouquinho na frente da TV, faz a sua atividade física da forma que você tem, com condições que você tem. Ah, não tenho peso, não tenho academia. Sim, mas você pode fazer o polichinelo, pode uma caminhada dentro de casa, lavar uma louça, enfim. Ali você está exercitando. Tá? E é isso, mulherada, queridas e queridos, muito feliz de ter essa convidada de peso com esses insights maravilhosos na área empresarial. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Obrigada por você ter servido com tanta clareza, com tanto amor, com tanta entrega. E você que está aí do outro lado, que está buscando fazer um curso, se especializar, ou você que está aí do outro lado, que quer cuidar da sua autoestima, do seu autocuidado, deixar a sua pele mais bonita, né? Cuidar, e eu mesmo já vou fazer aqui da minha barriguinha, porque eu tive 2 filhos, e a barriguinha tá precisando, por mais que você treine, mas tem coisa que realmente precisa da doutora, precisa. E eu vejo o seguinte, você coloca a máscara de oxigênio em você, para que você possa inspirar, fazer bons negócios, e cuidar de você antes que seja tarde demais. Sabe, passinho por passinho? Faça devagarzinho, vai lá, faz uma consulta. Faz um planejamento, as pessoas às vezes elas, eu não vou na clínica porque tudo é muito caro. Mas você não precisa executar todo o procedimento, o planejamento que o doutor fez de uma vez só. Faz uma coisa num mês, outra coisa dali 2 meses, mas o importante é começar, né? Sim. Às vezes eu vejo assim que um simples botox já muda totalmente a autoestima da pessoa. Totalmente. Eu fiz na faxineira lá de casa um botox e um peeling. Gente, você não tem noção o que isso representou na vida dela. Jura? Ai, que lindo! A mulher colocou cílios agora. Linda. Ela anda só de batom, porque assim, aquilo ali abriu o olhar dela pra ela mesma, né? Se amar. Que ela também é linda, que todas nós mulheres somos lindas. E uma coisa pra gente fechar aqui, pare de comparar com o padrão que a sociedade fala pra você. Não, olhe você com o amor que você tem, que você enxerga, que você fala, que você, sabe? E cuida de você. Não, eu não tô no padrão que é a sociedade, então eu não vou cuidar. Enfim, né? Então, um exemplo, eu tô com um pezinho a mais. Então já que eu tô com um pezinho, eu vou comer muito e não vou cuidar. Já que eu tô aqui, vou comer mais isso. Não. Você seu biotipo do seu corpo é assim, um exemplo, né? Que não agrada com o que você quer. Mas tenta fazer um aeróbico, tenta se amar. Né? Ame você. Hashtag ame você, porque isso, o amor é que é vida. O amor te traz o quê? Energia para você atrair bons negócios, para você atrair pessoas que também amam. E é isso. Estamos chegando no final do ano, ainda vai ter muitos convidados maravilhosos ainda para vir ainda, muita coisa vai acontecer. E eu vou deixar o Instagram da Georgia e vocês busquem ela lá, entrem no Instagram dela, manda direct, ela vai responder vocês. Respondo, sim, entendeu? E para tirar dúvidas que vocês precisarem. Muito obrigada. Imagina, eu amei. Eu que amei. Eu adoro conversar sobre empoderamento feminino, adoro, as minhas pacientes, assim, as nossas consultas é uma conversa, a gente cria um elo de amizade, porque eu acho que a gente tá aí para se fortalecer como mulher, né? Uma ajudando a outra, uma impulsionando a outra. Eu gosto de dar dica também. Se eu compro uma base nova e gostei, eu falo. Se eu comprei um produtinho ali, porque eu acho que assim, a gente tá aqui para se ajudar, né? Servir. É energia. Quanto mais você é um imã, quanto mais você faz, emana, né? Emana, mais o universo te dá. Porque ele fala, uau, deixa eu ajudar essa empresária, porque ela serve tanto. Ela é tão genuína, né? E que o universo te traz. Quando você menos pensa que as coisas não estão acontecendo, o universo vai lá e coloca. Sim. É lindo isso. Então, seja uma energia, um imã de bênção, de luz,
de que que mulher não é inimigo uma da outra. Não. Ao contrário. Esquece isso, para com essa história. E mesma coisa com concorrente. Eu não vejo que a minha colega que é biomédica é minha concorrente. Imagina! Eu penso que todo mundo tem espaço, Sim. que todo mundo tem um lugar para crescer. Às vezes você se identifica mais com a minha colega e não se identifica comigo. Mas nem por isso se a minha colega mandar uma mensagem me pedindo ajuda ou me pedindo um material pra gente. Hoje eu tô sem um negócio, me empresta? Claro! Maravilhosa. Eu não tenho. Cara, sabedoria. Eu não tenho isso, assim. Por eu isso falo para todos os colegas da biomedicina desse estado, ou dentista, enfermeira, esteta, farmacêutico. A minha clínica está aberta para todo mundo. Perfeito, perfeito. E isso é um empreendedorismo real, né? Uma grande empresária. Porque a empresária que pensa em fidelizar, ela está sempre servindo, trocando experiências com os seus próprios profissionais. Porque unindo as forças que geram o exército do bem, correto? Eu também penso assim, ó. Claro que cada um tem seu modelo de gestão, né? Mas o meu modelo de gestão ele é muito compartilhado. Eu não vejo, assim, hoje eu vou chegar lá na clínica, gente, agora vocês vão fazer isso, isso, isso. Não. Eu chego, converso com as meninas, falo, gente, o que a gente pode fazer hoje para melhorar isso? Uhum. Porque eles que estão no bate-bate ali na frente a frente com o cliente, não sou eu. Uhum. Né? Eles que respondem o WhatsApp, eles que atendem ligação. Então, às vezes, eles estão sabendo mais da realidade do que eu, que estou ali só dentro do consultório, né? Sim. Então, eu tenho que saber ser um bom ouvinte para poder procurar as melhores soluções. É o exército do bem, aqui, eu até falo para o time, unindo as mentes, né? Você une as mentes com ideias e ali você vai crescendo. Perfeito, obrigada. Foi ótimo, amei. Muito obrigada, amei. Preparem que logo, logo vai estar no ar, no Facebook, no Spotify, no Instagram. Vou deixar, olha, vocês vão amar. Amar, amar. Gente, que chique. No Spotify, tudo. Oh, que tudo. Maravilhosa. Amei. Obrigada pela oportunidade. Por nada.